Comecei a gravar. Super querida você, seja muito bem-vinda, Mariana Hatch. A gente está no Zoom, se você quiser entrar na sala do Zoom, qual o número mesmo da sala do Zoom? 900, eita, pera. 945-500-143, super bem-vinda, pode abrir a cam e pode abrir o áudio e participar da gente. Aqui vai ficar aberto também, se você quiser ouvir, tá ótimo, mas a gente está lá e lá vai ser bom que seu áudio vai estar saindo aqui também e você vai conseguir ver outras pessoas. Então, boa noite, estamos ao vivo para mais um encontro que acontece todas as quartas-feiras e é um encontro para a gente poder ter alguns insights durante essa semana, refletir sobre algumas coisas, conversarmos juntos e chegarmos a algumas conclusões. Desde semana passada a gente está compartilhando esse nosso encontro, que era um encontro bem fechado, agora também no YouTube, para exatamente estimular mais pessoas para poderem fazer parte, que a gente acredita que o projeto é Mente e Corpos Unos, então a gente juntos consegue resolver situações muito mais rápidos e, com certeza, muito mais consistentes. Hoje, está acontecendo grandes coisas no mundo metafísico, no mundo espiritual, e isso reflete muito aqui no mundo físico. E eu sei que pode ser muito louco falar isso, mas eu vou resumir em tese. A gente está há 2 semanas de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e durante esse período é dito que a gente entra na Lua Nova de Libra, e quando a gente entra na Lua Nova de Libra, como Libra é as balanças, na verdade dizem que o Criador coloca os pesos e faz um julgamento para ver como é que vai ser o nosso próximo ano. E eu sei que pode ser muito estranho isso, eu também sempre achei isso muito estranho, e hoje para falar com essa tranquilidade, mas o que eu quero dizer é que no primeiro dia a gente tem aí 2 dias do Ano Novo Judaico, que é a semente de tudo que a gente vai ter de maneira física, porque é o 7º mês, né? O 7º signo para a gente poder, do zodíaco, então a gente entende que o 7 é preso na matéria física, nos corpos físicos, e por isso que a gente tem uma energia aí que facilita a gente ter uma mudança. E eu esses dias falei sobre uma metáfora, eu postei a metáfora para quem viu, metáfora do peru, da casa, do frango, e se você não entendeu, pode voltar lá e assistir de novo que você vai conseguir entender. E agora eu vou falar um pouco mais da metáfora para começar a noite. Tá certo, Fernanda? Você não ouviu lá já ouviu, eu repetir a metáfora agora. E a metáfora foi o seguinte: a gente estava agora no encontro, saímos, todo mundo estava andando em direção, todo mundo foi solidário para ir até a pessoa que ia mais longe para poder pegar o ônibus. E com isso, eu moro na direção oposta, mas queria fazer parte da conversa, a gente trocando, fomos andando em direção à Praça Sans Pena. Eu moro aqui próximo da Afonso Pena, no sentido contrário. Então, como a gente foi andando, eu passei por algumas estações de bike e vi que tinha algumas bikes em alguns lugares, dentro dos lugares. E a gente chegou até lá, todo mundo pegou os ônibus, foram embora. E eu, beleza, agora eu vou pegar a bike ali na estação Sans Pena. E quando cheguei na estação Sans Pena de metrô, procurei, cadê a bike? As bikes estavam todas ruins, não tinha nenhuma bike ali. E eu falei, não quero pegar o metrô, é próximo de casa. E aí eu olhei, vi que perto da Afonso Pena tinha um outro lugar. Eu falei, legal, eu vou ali, não vou em direção da Afonso Pena. Tem uma aqui próximo do Tijuca Tênis Clube. E aí fui em direção ao Tijuca Tênis Clube, que eu não estou chegando quase lá, pegaram as bikes do Tijuca Tênis Clube, zerou as bikes. Eu falei, caraca, e aí eu procurei ali, vi que tinha uma outra do outro lado, perto praticamente do Buchiche. Eu falei, é mais próximo daqui. E aí me veio aquele estalo, peraí, eu estou no caminho completamente oposto da onde que eu tenho que ir. Minha casa é para o outro lado, só porque aqui parece que é mais perto e mais próximo. E aí, com a bike, eu consigo chegar do outro lado, lá onde que eu quero chegar, mais rápido. E aí me caiu um insight, o primeiro insight da noite é: quantas vezes a gente se desvia do nosso caminho, e a gente sabe o que tem que fazer, sabe que vai ter a ferramenta, que no caso era a bicicleta do caminho que eu estava, só que um pouco mais longe, achando que se eu pegar a bike do outro lado, eu vou ser mais rápido do que se eu estivesse fazendo o meu caminho. E aí, eu falei, então eu vou seguir o meu caminho, voltei para o meu caminho, quando eu cheguei perto do metrô, aí eu desci o metrô, falei, vou pegar o metrô, que eu chego mais rápido. Eu falei, não. A proposta não era pegar o metrô, não vou pegar o metrô, vou no sentido da bike, no sentido da minha casa. E aí eu passei na primeira estação, que era mais próxima, que tinha bike, e a bike estava ruim. E aí eu fui na segunda estação, que era no sentido da minha casa, que tinha bike, e não tinha mais bike lá. E aí
você questiona, olha para o lado e tá bom, eu abro mão, então vou andando. E quando eu fui andando, na próxima estação tinha 3 bikes. E aí eu peguei a bike e fui embora para o meu caminho. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes as bênçãos estão a um passo do ponto que a gente quer desistir. E quantas vezes a gente desiste do caminho que a gente quer tomar? A gente sabe que tem que tomar aquele caminho para chegar onde a gente quer. Eu tinha que tomar aquele caminho para chegar em casa. Ou então a gente pega outra alternativa onde que a gente mesmo burla aquilo que é nosso, que a gente quis pra gente. Foi uma escolha nossa. Eu podia ter escolhido pegar o metrô, mas não. Eu falei pra mim, vou de bike. E peguei a bike. Peguei a bike, fui. E aí quando eu cheguei na estação, guardei a bike e eu tô vindo para casa. Aí eu olhei para um hotel que foi pintado e um amigo meu falou para mim assim, hoje. Na verdade, o pastor Walter falou hoje. Olha só como é que pode. Muitas coisas na nossa vida viram paisagem, porque a gente passa e aí já sabe como é que é aquilo, a cor que é aquilo, a maneira que é aquilo, e a gente nem dá importância. Olha aquele hotel ali. Eu nem sabia que aquilo direito era um hotel. Um rapaz que estava com a gente falou. Pintou, ficou diferente, está chamando a atenção a beça. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes na nossa vida, a gente precisa sim pintar coisas diferentes para a gente ter um estímulo para ter a mudança que a gente deseja, para a gente se sentir estimulado ao ponto de fazer diferente. Às vezes tudo começa com uma tinta. É só pintar uma parte diferente e com o começo aquilo vai te dar um estímulo para fazer uma grande mudança ou a mudança que é devida de ser feita. E como eu gosto de trazer a reflexão do dia, né, que é o que eu posto lá no Mentiúna, para quem não sabe, todos os posts, né, Fernanda? Que você me corrige. Posts. Aí, ela me corrige. Ela que corrige os textos. E quando eu falo que tem muita gente por trás para Mentiúna acontecer, é verdade. Muita gente que manda foto, muita gente que me inspira com texto, o Marco Pintor que manda o alimento de toda quarta-feira. É um contexto de coisas que fazem com que isso tudo aconteça. E como eu falei no vídeo das metáforas, aqui não é a minha verdade, eu passo o meu ponto de vista. Eu espero que caiam muitas fichas e que vocês tenham tomado decisões diferentes, que vocês solucionem os problemas de vocês. Que, graças a Deus, muitos dos meus problemas têm sido solucionados assim, com os amigos, trocando. E aí eu olhei para aquela casa pintada e falei, não é que é verdade? Quando pinta a casa, chama atenção. Eu acho que eu estou precisando jogar uma tinta lá em casa. Eu já falei disso. Eu acho que eu tenho que pintar essa parede aqui para poder estimular que a mudança grande aconteça. E com isso, eu começo a noite hoje falando para você. Por que fazemos o que fazemos? Troque o porquê para o para quê. Para que vamos fazer? Para que vamos pintar a parede? Por que vamos pintar a parede? Para ficar bonito. Para que vamos pintar a parede? Para termos uma mudança maior. Porque quando a gente pinta uma parede, e isso foi inacreditável que o seu Assi falou lá dentro hoje comigo, quando a gente pinta um canto, a gente vê que o outro, como é que tá velho, né? E aí a gente tem que ajeitar o outro canto. E eu falei, cara, 2 coisas na mesma noite que não tinham feito nenhuma sequência, agora fizeram sequência para a gente vir para cá e trocar e falar um pouco mais sobre isso. A gente está com bastante gente no Instagram essa hora. Obrigado, gente. Para quem não sabe, a gente está na live também, no Zoom. Se você quiser entrar e participar. E agora eu vou dar a voz para a Fernanda, que também está no Zoom. Vocês não estão vendo ela, mas vocês vão ouvir a voz dela. E é uma pena... Hoje eu tô longe. Não dá para eu ver. Eu falei, hoje eu tô longe. Eu tô vendo os corações subindo lá muitos corações aqui para vocês no Instagram. E eu convido vocês a um dia participar também aqui realmente da live dentro do Zoom. O aplicativo do Zoom roda em celular, então dá para baixar e a gente trocar aqui e falar um pouco mais. Então, o que você entende sobre isso que eu falei? O que te traz, Fernanda? Então, vou começar pela primeira coisa que você falou. Sobre a gente mudar o caminho e às vezes não entender por que a gente está mudando o caminho. Eu acho... Que isso, gente? Eu espero que você no Instagram, relaxa. E aí, achei que era pra mim. Até caiu o fone aqui. Então, eu acho assim, tipo, a primeira coisa, a gente muda o caminho. Eu posso fazer uma alusão aqui com
com as coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente às vezes tem sempre um propósito para a gente mudar o caminho. A gente acha que está mudando aleatoriamente, mas não, sempre tem um propósito por trás dessa mudança de caminho. Acho que o propósito de Deus mesmo. Quantos livramentos a gente não pode ter, a gente já não teve na nossa vida, que a gente não sabe, que a gente não enxerga, por uma mudança de caminho. Eu posso falar de uma situação que eu tinha 2 caminhos para voltar para o trabalho sempre. E, geralmente eu escolhia um ou outro, enfim, às vezes voltava por um, às vezes voltava por outro, dependia. E depois do almoço, né? E nesse dia eu olhei e falei, eu vou por esse caminho. E aí eu virei, falei, não, não vou pelo outro. E virei e falei, não, vou por esse. E eu fiz esse movimento algumas vezes. Eu parecia uma louca na rua. Quem tava me vendo tava falando, essa mulher tá doida, não sabe pra onde vai. E foi muito estranho, porque uma hora eu pensava assim, não, mas eu vou por aqui, não, mas eu vou por aqui. E a gente mesmo se questiona, fala, nossa, mas por que eu tô com essa dúvida de qual caminho eu vou voltar do meu horário de almoço, sabe? E eu chegando no meu trabalho, a menina falou assim, gente, eu passei um perrengue agora, eu tava tendo um assalto dentro do banco, e todo mundo desesperado, não sei o que, lá na Rua da Passagem. E eu, nesse momento, eu tinha feito o outro caminho. Eu poderia ter passado pela Rua da Passagem e fiz o outro caminho. E aí, quando ela falou, fez todo sentido pra mim, aquela minha dúvida e aquela minha, do qual caminho que eu ia. Então, ali, esse foi uma da situação que eu realmente soube por que eu mudei o caminho, mas geralmente a gente não sabe. Quantas coisas a gente se livra por isso. Acho que isso é um ponto. O outro ponto que você falou, eu fiquei tentando lembrar tudo que você falou. Pode pausar aí ou você vai lembrar do continuar falando, não? Não, então, vou continuar, porque eu quase te pausei, porque eu não ia lembrar de tudo, mas você fez uma outra alusão sobre o caminho. Ah, tá. Sobre quando a gente abre mão dos nossos desejos. Então, quando você abriu mão do desejo desesperado de, eu preciso achar uma bicicleta aqui, você falou assim, cara, se eu não achar, é porque não era para eu achar. Exatamente aquela questão, Deus sabe de todas as coisas, por que a gente não pegou ali, por que não foi naquele momento, por que não tinha, enfim, tudo tem um propósito. Então, quando você abriu mão daquela insistência de algo que você queria, tão orgulhoso de mim? Quando a gente... Coração que você tá falando, coração aberto. Então, assim, quando você abdicou daquela... Na verdade, quando você abdicou da sua própria vontade, a vontade para a sua vida foi feita. Então, a bicicleta estava ali, era assim que tinha que ser, era naquela situação, era aquele momento, era aquela estação. Então, quando você abriu mão, a coisa aconteceu. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é em relação ao que você falou da gente precisar ter mudanças que motivam. Então, realmente, é incrível como... Primeiro, eu posso falar que a gente anda no automático, a gente não repara as coisas que tem em volta, né? E às vezes, acho que isso vale para tudo, até para relacionamento e tal, porque a gente brinca muito, a gente tá muito tempo junto no relacionamento, o que a gente tem que fazer diferente? Então, é sempre importante a gente ter um diferencial, ter alguma coisa que motive. Porque senão a vida é assim mesmo, acaba ficando no automático. Então, quando houve uma pintura no hotel, ele foi percebido melhor. Quando a gente tem uma mudança muito bem, assim, aos olhos, visível aos olhos, né, dos outros, a gente passa a ser percebido melhor, ou dentro de um relacionamento, quando você faz algo fora da curva, algo que foge da rotina, então você já traz um diferencial para dentro do seu relacionamento. Né? Então, esses 3 pontos foram em cima das histórias que você contou, que eu fiquei aqui refletindo. Esse para quê, esse porquê é bem complicado a gente fazer, mas é sempre bom a gente ver que tem propósito. E eu acho que o porquê, ele é muito assim, por que eu tô fazendo? Porque eu quis, porque eu tava afim, porque é bonito. E o para quê te traz uma consciência de propósito, né? Eu acho que aí engloba, acho que tudo que a gente falou, dos propósitos mesmo que a gente tem. Então, para que eu vou fazer isso? Por qual propósito? Acho que quando eu penso no para quê, eu penso no propósito daquilo, né? Porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque eu acho gostoso comer aquilo, não existe um propósito, é um motivo. É quando você começa a entender um propósito naquilo, você traz mais valor e mais consciência daquilo que você está fazendo. Acho que é isso. Júlio, seja muito bem-vindo. Eu vi a tua solicitação de vídeo, eu aceitei, mas eu juro para você que eu não sou bom com essas tecnologias. Eu precisava mesmo que a Fernanda, que tivesse alguém aqui para me dar esse suporte. Eu abri a live hoje porque semana passada
ela pediu para poder abrir, que também seria uma forma das pessoas participarem. Está um pouco distante, eu não consigo ler. Então, se você quiser participar de verdade, entra na sala do Zoom. Eu postei no Facebook e na página do 21, lá do Facebook, para poder facilitar, porque eu não consigo dar atenção para os dois lados. Eu aceitei, queria que você tivesse estar participando aqui com a gente. Se eu não me engano, agora eu acho que tem 11 ou 12 pessoas. E eu peço perdão por vocês que eu não estou conseguindo enxergar de distante, mas, oração para vocês, a gente vai continuar. Então, pelo que você falou, ótimo. O primeiro ponto eu achei incrível, a parte de você ter falado do quanto nada é por acaso. E aí, quando você está falando que nada é por acaso, eu olhei para minha camisa hoje, que é um lobo, e alguém falou para mim, eu adoro lobo. E eu falei, cara, não é? Eu já fui um lobo solitário, hoje eu prefiro ser um lobo dentro de uma matilha. E por que eu estou falando do lobo, né? Porque obrigado por ter vocês, hoje faz muito parte da gente estar aqui. E tubarão... Blusa essa que eu peguei agora, né, no final de semana, que eu que peguei, porque por você nem já pego. Tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha, então a gente tem que estar junto realmente aí, dando contra todas as marés. E aí, quando você fala desse propósito que a Deus desviou o caminho, me faz lembrar uma história do Rav Berg, que um aluno chegava para o Rav Berg e falou assim, Rav, eu preciso te contar um segredo, eu preciso te contar uma bênção, uma maravilha que aconteceu hoje comigo. E aí ele fala, o que foi? Eu bati de carro, o carro capotou 4 vezes, e eu saí intacto, e cheguei aqui e eu preciso te contar isso. E o Rav falou para ele, eu tenho um milagre ainda maior. Aí, um milagre ainda maior? Ele eu cheguei aqui sem que nada tivesse acontecido. Então, na realidade, o fato da gente ir e vir, chegar em casa com tranquilidade, já é o maior dos milagres, sabe? Quantas vezes a gente tem quantos livramentos e quantas bênçãos e a gente às vezes não valoriza, porque já se tornou, é normal, eu fui ali, voltei, sabe? E ter essa conexão de apreciação pelo fato da gente acordar, fazer o que tem que fazer e saber que até quando você às vezes tem que tomar um caminho diferente, ele vai fugir do assalto do caminho que você ia passar. E isso foi incrível. E depois que você estava falando realmente da nossa tinta, a gente quando... Não, eu falei também da questão do... Qual foi o segundo assunto mesmo que você falou? Agora até eu me perdi no meu. Que tipo, quando a gente abre mão dos nossos desejos, né? A coisa acontece. Quando a gente fica muito fixado em que aquilo tem que acontecer, acaba que aquilo trava e não acontece. Quando você abre mão, você deixa que seja feita a vontade de Deus, as coisas acontecem. Um dos exemplos foi lá. Eu cheguei em casa, liguei o computador, não foi. Liguei o laptop de trabalho, também não foi. E aí eu falei, vou começar no celular. E aí tudo atualizou e agora estamos transando aqui. Como a questão da bicicleta que você falou. Você queria uma, queria outra. Quando você abriu mão, falou, então sabe de uma coisa? Vou a pé. Aí aparece a bicicleta. Quando você abriu mão daquilo. Você falou, então você abriu a pé, eu vou a pé. A gente pode dizer que a gente pode fazer todo o esforço para aquilo que a gente quer, mas quem sabe de todas as coisas é Deus. Então a gente pratica o let go, a gente abre mão. Eu estou fazendo isso, mas não é para ser dessa maneira, ok, está tudo certo. Me mostra qual a melhor maneira, qual o melhor caminho, vamos seguir. Até porque senão a gente se trava, né? A gente fica tão fixado numa coisa que o resto em volta não anda. Então você se trava e você não dá nem a oportunidade daquilo acontecer na outra esquina, mais à frente, ou sei lá quais coisas boas vão acontecer pelo fato de você estar andando. Você pode encontrar alguém importante, alguém que vai fazer alguma diferença no seu dia, que se você tivesse bicicleta você passaria direto, enfim. Eu sei que é difícil a gente fazer esse raciocínio, né? Mas é muito importante a gente entender. Eu posso dar um exemplo aqui de coisa assim, a gente brinca coisa de pobre, né? Mas assim, tipo, a gente olha, aí passa o nosso ônibus. Aí a gente fala, passou meu ônibus, eu vou me atrasar. E aí já fica com raiva que passou o ônibus, já xinga o motorista, já deseja tudo de ruim pra mãe do motorista. Não pode. Primeiro que a gente está desejando o mal volta pra gente, né? E segundo que a gente tem que entender que a gente não sabe os livramentos que a gente teve de não pegar aquele ônibus, sabe? Se aquele ônibus bateu, se foi assaltado. Enfim, então assim, quantas histórias a gente vê de pessoas assim que, sei lá, de acidente de avião, que a pessoa, quantas histórias a pessoa contou assim, cara, eu me atrasei e por causa de 1 minuto eu não entrei no avião. Aconteceu um negócio e por causa disso aqui eu não entrei no avião. E não estava no acidente, por quê? Porque não era o momento da pessoa. Então a gente tem que tentar fazer esse exercício que é difícil,
né? Que eu sei que é muito difícil a gente entender quando a gente passa por uma situação ruim, desagradável, chata, de atraso, etc. A gente tem que parar e falar, cara, isso teve um propósito. E com certeza, quando a gente acha um propósito, que é o para quê, né? A gente consegue ser mais leve, ser mais tranquilo e, e reclamar menos, né? Ser mais grato. Ser grato. Ah, eu perdi o ônibus. Ah, que bom. É muito difícil isso, gente. Eu sei, eu tô falando pela teoria, porque pela prática eu sei que é difícil, mas, enfim. Então, perdi o ônibus. Graças a Deus eu perdi o ônibus, porque eu não sei o que me livrou. Muda a fala. Difícil eu não tenho no meu vocabulário, você já sabe. Difícil não, desafiador. Obrigado. Desafiador. Então, assim, é desafiador você fazer esse exercício, mas com certeza eu já ouvi muito, e muita coisa assim, principalmente nas palestras do Paulo Vieira, quando você ser grato a tudo, ser grato às coisas boas e às coisas ruins, porque isso leva a gente a melhorias, isso leva a gente ao sucesso, isso leva a gente a ser uma pessoa melhor. Então vamos ser gratos até pelo desagradável, porque sempre tem um propósito. Desafio todo mundo que está vendo ter o caderninho de gratidão, pelo menos até o mês de setembro. Caderninho de gratidão, ó, pega o caderno preto, eu sou grato por respirar, eu sou grato por tudo. Seja grato. E por perder o ônibus, eu sou grato por não ter a bicicleta, eu sou grato por ter me atrasado. Ser grato abre espaço para poder mais bênçãos vir, as coisas se multiplicarem, você ter coisas que você nem imagina. E muito interessante falar isso, que você me fez lembrar de uma coisa que eu nunca compartilhei nem com você, mas não sei se você sabe, mas o Batomushi foi um navio que afundou, e é um navio brasileiro. E meu pai, quando eu, no início estava com a minha mãe, meu pai era muito galinha, para quem não sabe, teve 1 milhão de mulheres. E aí, um amigo dele pegou e deu um convite do Batomushi, e ele ia com o Batomushi com a minha mãe. E aí ele meio que falou que, cara, para que eu vou nesse navio? Ah, eu tô com os ingressos na mão, mas para quê? Eu prefiro passar um tempo com ela em outro lugar. Ele não foi. Todo mundo falou que ele era maluco dele não ir para o Batomushi, que era um navio, sei lá, devia ser. Eu, pelo menos, eu não sei, nunca pesquisei, tá? Você pode perguntar pro meu pai, mas eu imagino que devia ser tipo um Titaniczinho, né? Alguma coisa assim. Batomushi, só pelo nome, né? Eu já acho que deve ser isso. E ele não foi, e aquela merda afundou. E ele falou, tá vendo, Cláudio? Alguma coisa que falou que não era para não ir, e eu perguntei para quê ali, e na verdade a tomada do para quê, a transformação do porquê para o para quê, é a tomada de consciência. Tudo é consciência. Nós somos consciência. O fato da gente ser a gente, de fazer as coisas que a gente faz, é a nossa consciência. Então, quando a gente faz o porquê, é como você falou, Fernanda, porque eu quero. E aí você está me dizendo que você é completamente robótico, que você vai seguir as mesmas coisas e vai ver as mesmas coisas se repetir na sua vida, e você não vai, às vezes, querer jogar uma tinta como o Atel fez. Porque para que eu vou pintar a parede? Já tem gente aqui, está tranquilo. E onde que é para quê? Para poder ser mais atrativo, para poder realmente ter maior número de clientes. E, cara, falar de cliente também eu posso entrar num outro ponto que eu queria muito vir para cá para poder falar disso, mas eu não queria confundir. E vamos deixar o porquê, o para quê. Ô, Jesus, vamos lá, né? Mas vamos aprofundar, né? Vamos um pouco mais deep. Uhum. A gente falou de vida pessoal, e aí, como eu gosto também de pegar todos os ensinamentos e levar um pouco para business, e eu amo business, eu vou aprofundar isso e perguntar para você. Por que você trabalha? É para mim isso, porque eu trabalho em casa não trabalho. Tá bom. Para que você trabalha? Então, a resposta disso seria o seguinte. Por que você trabalha? Por conta do faturamento? Para que você trabalha? Seria para lucro. O ser humano tem que trabalhar por lucro. Lucro. Se o ser humano não trabalha por lucro, ele no mínimo é um aventureiro. Isso para eu não falar que ele é um louco. Porque eu vejo isso, gente. Desculpa. Eu passei por uma situação semana passada e essa semana que eu vejo que existem pessoas que trabalham pelo Jesus, meu pai. Pelo faturamento, eles trabalham pelo... Ou o cara é milionário, ou o cara realmente me mostra que ele não tem noção nenhuma de gestão. Não, às vezes é ego, né? A pessoa quer, sei lá, quer ter preocupação que a empresa seja tão boa e ele está preocupado que os olhos dos outros veem, não está preocupado com os funcionários da empresa.
Ele não está preocupado com o que os funcionários dele fazem. Está preocupado com os olhares dos outros. Não está se importando se tem lucro. Ele quer que todo mundo fale que a empresa é muito boa porque fez isso, fez aquilo outro. Mas quando você olha lá, a situação não é bem essa. E aí a gente pode entrar em algumas questões, tá? Mas rapidinho, o para que a pessoa trabalha, eu acho que a pessoa tem que trabalhar para satisfação pessoal também, para ela ser feliz fazendo aquilo, para ela. E acho que também para a saúde mental. Você se sentir prestativo, você ganhar mais conhecimento, você se sentir uma pessoa prestativa, você sentir que você Ganhar mais conhecimento para quê? Hã? Ganhar mais conhecimento para quê? Seu vídeo saiu. Seu áudio continua. É porque é bateria. Então, assim, ganhar conhecimento para crescer profissionalmente. É tudo com um propósito. Para você crescer profissionalmente, para você... Eu acho sobre conhecimento. Você pode saber alguma coisa e ter o conhecimento. Mas você, para poder... Conhecimento não é nada. Você tem que aplicar isso para se tornar sabedoria. Não, sim, eu digo dentro do seu trabalho. Para você crescer dentro do seu trabalho. Você ter mais conhecimento dentro do seu trabalho. Porque... para tudo você tem que achar um propósito. Então, até para aquela pessoa que trabalha dentro de casa, que é dona de casa, ela tem que achar um propósito para aquilo. Então, para que ela faz aquilo? Para que a casa dela fique mais harmoniosa, para que o marido dela chegue em casa depois de um trabalho e também tenha... Isso não é machismo, tá, gente? É porque tem gente que é dona de casa, e ser dona de casa não é machismo. Então, para que os filhos, né, estejam num ambiente agradável e saudável. Então, assim, tem que ter sempre um propósito também, porque a pessoa precisa estar ativa, a pessoa precisa estar fazendo alguma coisa, né? A pessoa que não faz nada, né? Ela não tem propósito nenhum, porque se ela não faz nada, qual o propósito? Não tem propósito, né? Para que ela vai fazer? Para quê? Como assim? A pessoa que não faz nada, para que ela vai fazer? Ué, porque na vida... Porque eu já soltei um porquê. Não, a pessoa não fazer nada, não produzir, uma pessoa que não produz nada. A pessoa pode ser artista, pode ser pintor, pode ser o que for. Pode ser filósofo, o que seja, mas algum propósito, alguma coisa ele vai ter. Não tô falando de trabalhar em empresa, tô falando de produzir alguma coisa na vida, né? Porque não produzir nada, realmente, quem não produz nada não chega a lugar nenhum, não tem propósito de vida. Aí eu vou chegar no segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte. Aqui com certeza, eu profetizo na vida de vocês que aqui vai ter dono de empreendimentos, dono de ou que você um dia queira ter, e é por isso que eu vou falar. O dono da empresa, ele tem que ter postura de dono. E o que eu estou querendo falar com isso? Se você é dono de alguma coisa, você tem que estar na parte estratégica. Não adianta o cara falar que está no caixa e que ele está funcionando. Ele não está. Um dono, se você é empreendedor no Rio de Janeiro, no Brasil, onde que ser empreendedor aqui, ser empresário aqui é uma mágica, porque você não tem muitos subsídios, é N coisas, você precisa entender que você precisa entender de parte estratégica, tá? Primeiro ponto, lucro é bênção. Lucro, você vai ter que ter lucro para você poder investir mais do que os seus concorrentes, para você poder inovar de forma diferente dos seus concorrentes. Lucro, a gente trabalha por lucro, a gente não trabalha por faturamento. Não importa quanto a empresa fatura, se você não está tendo lucro, é loucura. Você está fazendo por fazer, você é no mínimo um aventureiro. E normalmente aventureiros, ele tem dois hábitos. O primeiro é contratar familiares para a empresa dele, e porque familiares você não vai pagar, né? E o segundo são amigos, porque amigo tem a obrigação de fazer as coisas para você. Então, se você conhece um cara que conhece amigos e familiares trabalham na empresa e ele não paga por isso, pode ter certeza que esse cara, no mínimo, é aventureiro. E olha, corre de aventureiro, porque do jeito que a crise já está, e vai piorar ainda mais, tá? E crise é bom, sim, crise é ótimo para você poder fazer diferente, aprender dons diferentes, você se especializar e fazer com que isso que eu vou falar agora. Então, se você quer ter o teu negócio, parte estratégica. Eu quero abrir um empreendimento. Vai para a parte estratégica. Vai estudar, aprender coisas novas, vai saber o que é balanço, vai saber o que é estoque, vai saber o que é fluxo de caixa. E espero que todo mundo que esteja aqui, ou se você não estiver aqui e não estiver entendendo, tá ótimo, eu vou pular para outra parte, porque isso é uma parte um pouco chata, né? Mas, enfim, a atitude de dono é ser dono, ele tem que trabalhar na parte estratégica. Ele pode inspirar a equipe toda, e aí foi aquilo que eu estava falando no vídeo das metáforas, tá?
não sei se você concorda comigo, que o verdadeiro líder é aquele que, quando erra, fala assim, errou por causa de mim, porque a estratégia é minha. Mas também, quando acerta, acertamos. Porque quem está fazendo ali o trabalho, todo mundo. Ele está ali botando as ideias para as coisas acontecerem. Faz sentido para você? Eu ouvi isso, né? É complicado, sim. Eu acho que o líder tem que ter posição de... Ele tem uma responsabilidade, mas eu acho que, sim, ele tem que sempre chamar a responsabilidade para ele, no erro. Mas a responsabilidade é dele, mas é compartilhada com os funcionários que também erraram. Eu acho que a gente tem que estar junto nas duas situações. Mas a responsabilidade é dele como líder. Eu acho que a responsabilidade, sim. Ah, a palavra não é culpa, mas os culpados são todos os envolvidos, mas a responsabilidade é dele. Assim como no momento de êxito, é, ele como líder, ele deve ser reconhecido como líder daquilo, mas óbvio que um líder não chega a lugar nenhum sem os seus funcionários. Então acho que é meio que por aí. Não trazer só a responsabilidade, tipo, errou, a responsabilidade é dele. Mas a culpa não é só dele, né, digamos assim. Mas na hora da responsabilidade vai ser com ele, não tem jeito. O que Terceiro foi? ponto. Se você quer ter sucesso, você vai precisar ter as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas focadas. Isso, amor. Isso a gente pode falar. Vestir a sua camisa, a camisa do que você busca e fazer com que isso aconteça. E isso a gente pode falar. E eu posso falar hoje que Fernanda veste a camisa da Mente Una. Eu tenho o Marco Pintor que veste a camisa da Mente Una e que manda os textos toda semana com muito carinho. A gente tem o Ângelo Muro, que também faz parte, já está vestindo a nossa camisa também. E pode ter você também, caso queira participar e colaborar com a gente. O intuito é que as ideias de vocês combinam com as nossas ideias. A gente tem coisas muito maiores que estão vindo por aí. A gente precisa de pessoas que estejam focados para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, quando eu falo isso, se você também tem o seu negócio, aprenda a ter as pessoas focadas. Dentro do meu As negócio, pessoas certas, porque não adianta você ser, né, um líder, não adianta você ser muito bom no que você faz se você está cercado de incompetente, porque ou de, não vou falar incompetente para não ser pesada, porque eu estou pensando numa pessoa aqui, numa empresa aqui, apaga. mas Serviu, não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando. Mas, não, sim, eu tô falando, a gente pode pegar exemplos daquilo que a gente vivencia, né? Então, a gente pode ter uma pessoa muito boa ali, um dono de empresa muito bom, e ter pessoas do lado que talvez acabam atrapalhando, mais do que ajudam. E, óbvio, qualquer líder, ele precisa de suporte, porque ninguém é bom sozinho, e ninguém é bom em tudo. Então, vai ter sempre um complemento. Então, eu posso falar em relação ao Mente Una, o Marco é aquele cara criativo que tem as ideias, eu sou aquela pessoa é, é, que tem mais a visão boa de português, redação, enfim, então que faz a correção dos textos, ele pega e tem a ideia e eu vou lá e coloco, tento ajustar as palavras e etc e tal. Então, um complemento. Então, eu sem ele não seria nada nessa situação, e ele sem mim também não, que não conseguiria passar a ideia que tanto ele inspira. E eu não consigo ter toda essa criatividade, por mais que eu seja boa em escrever em português. Então, assim, a gente precisa estar cercado, sim, de pessoas que complementam, a gente entender quando, de repente, aquela pessoa é boa, sim. A pessoa pode ser boa, mas não ser boa para você, não ser boa dentro do seu negócio, entendeu? Ter uma habilidade que não te complementa. Hã? Pode não estar focado nos seus objetivos de vida, de crescimento. Exatamente, também. Enfim, então, assim, é muito importante a gente ter pessoas envolvidas que vestem a camisa e que têm algo a contribuir, porque senão, infelizmente, a empresa, as coisas dão muito errado, né? Você vai no empreendimento e você, sei lá, te falta, você não é uma pessoa muito planejada, então te falta planejamento. Você pode ser muito bom em tudo, mas se não tem planejamento, o negócio pode dar errado. Você pode não ter feito os cálculos corretos daquela equação, enfim, e aí não dá certo. Então, isso é um ponto muito importante mesmo. E a gente tem tentado isso porque juntos nós somos mais fortes, juntos quem cresce junto, contribui junto. Então, assim, é saber escolher as pessoas certas para estar do seu lado. Afinal, você é a soma das 5 pessoas que
andam com você, então, que você mais convive. Então, isso é um outro cuidado que você tem que ter, de ter as pessoas certas do seu lado para que não seja tão influenciado negativamente, não só o seu negócio, como você mesmo. Tá certo? E então ter as pessoas focadas aqui no Mente Una, para quem não sabe, eu sou analista comportamental da FebraCis. Eu dou o teste para cada um deles para a gente entender um pouco mais do que eles são bons, quais são as potências deles. A gente pode fazer ali um plano de ação juntos e ali você entende ver a sua psique, né? Na verdade, como se fosse um pequeno manual onde você vai conseguir entender quem você é naturalmente, quem você se adaptou, quais são as aptidões que são mais fáceis para você. Isso te facilita também na tua empresa, às vezes na tua contratação. Então, esse é um dos pontos que a gente leva muito a sério, é a parte de quem vai vestir a nossa camisa, quem vai estar com a gente. E eu sou muito seleto para escolher as fotos de quem me manda as fotos, porque para que eu vou postar aquela foto, de quem que é aquelas fotos, e os textos que eu coloco também, para quê, qual a mensagem que eu estou querendo mandar ali por trás, ou quão profundo eu estou querendo às vezes ir, e é E isso. esse texto eu ainda não consigo corrigir, né? Porque é muito profundo e ainda não consigo. Ainda não dá para ela corrigir, às vezes ali. Esses das inspirações das fotos não consigo, porém, Esse todos os... eu vou deixar que o Ângelo mexa, porque o Ângelo tem uma visão holística do fundo que eu tenho. Você continua Uhum. com a parte que você está. É. Eu vou assumir isso. E tá vindo coisa nova por aí. Eu vou falar para você que a gente está na produção de um e-book. E esse e-book vai ser um pouco mais para frente, mas é bom já ficar sabendo. Já fica a semente aqui, já está profetizado o e-book. E agradeço ao Marco Pintor pelos textos também de quarta-feira, que é o Alimento para a Alma, que é inspirado na palavra de Jesus. E ele tem um dom de escrever, e para mim é muito gratificante poder ser o canal para poder estar passando aí também a palavra dele. Tá certo? Então, vamos fechar? Vamos fechar essa live já já? Mais 10 minutos, eu vou falar agora de um assunto bem polêmico. 10 minutos. 10 minutos, eu vou falar 5, tu vai falar 5. Já está acertado. Porque o que eu quero chegar agora é na parte de que se você tem uma empresa, então, e se você tem que focar em lucros e não em faturamentos, tá certo? Você vai ter que, se você é dono, você tem que ter atitude de dono, você vai ter que ir para ali para a parte estratégica do teu negócio e você vai ter que ter as pessoas certas, focadas do teu lado, vestindo a camisa do que você quer. E depois de você ter isso, você vai ter que focar em marketing e vendas. E vendas, sim, porque sem vendas você não consegue ter lucro. E aí, se você não consegue ter lucro, você não pode investir mais, você não pode fazer os projetos crescerem, não pode fazer de forma diferente. Então, e o primeiro ponto que eu quero falar não é de marketing, porque não sou da área de marketing, mas eu posso falar que eu sou da área de vendas. E aí, na área de vendas, eu preciso que vocês entendam uma coisa, que é até a empresa que você queria dar corpo, eu vou deixar isso para você agora como reflexão, e para todos os demais que estão aqui, que isso é muito importante. O primeiro ponto na venda é o seguinte: quando você vende alguma coisa, você tem que ter certeza que você tem que tentar adicionar mais vendas àquela pessoa. Você não pode só vender uma coisa para aquela pessoa, você tem que tentar adicionar mais vendas para aquela pessoa. E depois que você mesmo não conseguir adicionar mais vendas, você vai ter que conseguir fazer um pós-venda, saber o quanto que aquela pessoa gostou do teu produto, o quanto que aquilo foi bom para ela, fazer um acompanhamento, porque nada é melhor do que você cuidar de um cliente que já é seu. Eu vejo pessoas indo para o mercado, buscando clientes e querendo atender mais e mais clientes, onde não prestam atenção nos seus próprios clientes que já têm ali. Primeiro, trate bem os clientes que já compram na tua empresa, que já estão com você, dê todo o suporte para eles. E aí, depois que você viu, se você conseguiu vender, o que você vendeu, como é que foi isso na vida dessa pessoa, você vai conseguir fazer mais vendas, vender mais vezes para ele, mais produtos que você tenha. E se você não conseguir fazer isso, sem problema, você vai ter que vender itens mais caros, que agreguem mais valor. E se você não conseguir fazer isso, não tem problema. Eu só quero que você entenda que antes de você buscar algum cliente fora, o seu cliente que já faz parte da sua vida, que já está com você, precisa de toda a atenção. E quando eu falo de cliente interno e de cliente externo. Porque dentro de uma empresa, nós temos clientes internos, que são as pessoas que vestem a nossa camisa e que falam por aí da nossa empresa, que falam do trabalho que fazem, e se não se sentirem inspiradas e não se sentirem parte desse corpo, elas infelizmente não vão voltar. Elas vão romper e vão achar outros lugares para poder fazer outras coisas diferentes. Porque eu posso te falar uma coisa: gente boa hoje no mercado não fica parada. Porque gente boa vai criar, vai fazer outra coisa, vai se conectar com outro tipo de pessoas
que o network é fundamental para isso. Então, você acaba que você atrai aquilo que você vibra. Então, muito cuidado com o que você está vibrando. Tá certo? Por quê? Para quê? Essa é a chave de hoje. Eu vou deixar você falar. Eu falei que a gente ia fechar em 10 minutos. E aí, o que você me diz disso sobre você ter a sua venda inicial, você adicionar mais vendas ali, mesmo que você não consiga ter um trajeto de pós-venda, para você tentar vender mais vezes e não só isso, tentar vender coisas que agreguem mais valor. Vamos lá. Eu acho que em relação a isso eu tenho visto muitas empresas faz muito errado, né? E talvez por isso muitas empresas estejam quebrando, né? Como Eu é não que posso seria falar com fazer propriedade. Hã? Como é que seria fazer o certo? Não, então, eu não tenho muita propriedade para falar nisso, né? Mas a gente vê o quanto a valorização do cliente novo é maior do que do cliente que já faz parte da empresa. E eu não estou nem falando do interno dos funcionários só, não. Eu estou falando mesmo, eu posso falar de várias situações. Por exemplo, essa semana eu malhava na Bodytech há muito tempo e tinha um desconto, enfim, tinha algumas regalias, digamos assim, negociações, na verdade, regalia não, negociações, e quando eu fui renovar, eles quiseram tirar desconto, tirar negociações, enfim. E como eu já era cliente, como eles sabiam que eu gostava da academia, quiseram impor isso e eu falei, olha, então vou sair. E geralmente a empresa paga para ver, né? Tem isso, as empresas estão assim, pagando para ver. Pagou para ver, eu fui sair. E, e quando você sai, o problema é que quando você sai, não é, você nunca pode ter garantia de que seu cliente vai voltar. Porque você não sabe para onde ele vai. Você não sabe, você dá a chance dele ter outras experiências de outras formas. Então você não sabe o que isso pode acarretar. A minha cabeça saindo foi, eu vou sair, vou ficar um mês e vou voltar. Vou dar um gelinho, né? A minha ideia foi essa. Mas eis que eu tive uma experiência que me surpreendeu e me fez não querer voltar mais. E aí, depois de mais de um ano, né? Lógico, eles sempre ligam, sempre fazem propósito, enfim, mas mais de um ano agora, vieram me ligar e assim, porque as empresas estão quebrando, né? Por exemplo, no meio de academia a gente pode falar da Bodytech, a Smart Fit está engolindo todo mundo e oferecendo cada vez mais coisa, enfim, não vai entrar nesse mérito, mas o cara da academia me ligando, não, porque a gente tem uma super proposta para te fazer, porque a gente quer muito que você volte, não sei o que, a gente tá com uma super promoção. E dessa vez, o que é mais incrível é que dessa vez eu não tive nem interesse em ouvir qual era. E aí eu falei, não tenho interesse não, assim, eu já tô satisfeita com o que eu tenho e não tenho mais interesse. Não, mas é muita promoção. Eu falei, não, eu fiz já já fechei um plano com uma outra empresa, então, com uma outra academia, então não tem mais como, não tem nem adianta eu ouvir, porque eu não vou desfazer esse contrato. Tá, desliguei. Minha mãe malha na Bodytech. E minha mãe falou assim, mas você não quis nem ouvir o que era? Eu falei assim, não, mãe, sabe por quê? Porque eu não tenho o menor interesse. Ele podia falar assim, é R$10, que eu não queria. Porque eu tô satisfeita com o que eu tenho. Então, assim, eles perderam muito, porque hoje nem o preço mais seria um atrativo para mim. Lógico, a Bodytech é muito boa, tem muita coisa, tem muitas coisas que eu gosto, tenho muitos amigos lá. Mas hoje já não me atende mais, já não faz aquela diferença. O que eu tenho hoje na Smart Fit já me satisfaz até mais do que na Bodytech. Então, assim, olha o que eles perderam. Eles perderam a oportunidade de um cliente antigo ouvir uma proposta. Eles não perderam só o cliente, eles perderam o interesse do cliente ouvir a proposta. Então, assim, isso e eu posso falar de várias outras coisas. Quantos planos de telefonia tem para novos clientes, enfim. Já pausar, Quantas... senão eu não vou conseguir contextualizar isso. Eu queria contextualizar isso. Uhum. Então, nada melhor do que uma vez que o teu cliente que já compra na tua casa, que já conhece, já sabe como chegar ali, já sabe, já faz parte daquilo, já está acostumado com as coisas que você tem, que você vende, no caso a academia, vamos dar um pouco para isso. Você já sabe o caminho dela, você já conhecia as aulas, já estava ali. Então, eles não quiseram dar continuidade com a negociação, fizeram pouco caso de um cliente que já estava ali há bastante tempo. E não sei se você sabe, mas existem muitas empresas que são fechadas, que elas só trabalham com marketing de boca a boca, não investem no outro marketing. Agora a gente vai entrar no assunto do marketing. Obrigado por ter falado disso. Porque uma coisa positiva, o que acontece? Nada melhor do que você falar para o teu amigo, pô, o mar em tal lugar e é sensacional. O teu amigo vai, claro, porque você está indo, ele vai querer estar junto com você. Às vezes ele nem quer malhar, mas ele vai para lá porque você está lá.
E aí, quando você fala negativamente, foi lá, não quero ir por causa disso, aquilo, outro. Você tem um impacto de cada um de ser 4, de 5, se eu não me engano, 6. Eu não lembro da métrica perfeita, eu não vou falar aqui. É um número bem grande, é um número bem grande. Eu também não lembro, mas é um número Eu bem não me grande. engano, para cada 5 você tem uns 6 não. Então, não impacta 6 pessoas. É uma a mais com a mão cheia, vamos dizer assim. Enquanto um sim ali vai impactar, vai ser uma pessoa. Um só. É. Então, É uma proporção muito bizarra mesmo, tipo, meu Deus, desculpa. Uma negação, ela impacta, tipo, o dobro de pessoas, e uma afirmativa positiva impacta uma pessoa. É um percentual bem assim, bem bizarro. Me lembro que já ouvi isso e fiquei bem chocada, assim. Olha, eu acho que meu vídeo foi pausado, eu acho que meu vídeo enfim. No Instagram. Aqui o vídeo no Instagram fechou, mas a gente segue por aqui para poder terminar. E eu não tinha programado, mas já está dando 1h da manhã, a gente também daqui a pouco vai fechar aqui. Então, realmente, nada melhor do que você cuidar dos clientes que já são seus, os clientes que já fazem parte ali, antes de você buscar novos clientes, porque pode acontecer como aconteceu no caso da Fernanda, que quando você vai procurar o teu cliente já é tarde demais, ele já está com uma outra experiência, já está com outra vivência, já está em outro lugar, e aí é aquilo que a gente costuma falar, o que a gente sente cria novas crenças, e novas crenças vão acontecer de forma diferente, você já saiu da vida desse cliente. Não adianta que só uma frustração onde que ela está, que vai levá-la a pensar se vale a pena retornar para você ou, quem sabe, experimentar uma terceira opção que pode trazer uma sensação completamente diferente para ela. E para dar um corpo também, já que eu falei de cliente interno, né? E eu acho que é válido também falar de cliente interno. Sim, acho que eu esqueci desse ponto, mas sem dúvida um trabalhador motivado, ele vai fazer toda a diferença na sua empresa. Então, a motivação, ela tem que vir em diversos níveis, né? Eu acho que o primeiro e principal é no nível de reconhecimento profissional, quando você reconhece. E aí, quando você reconhece, você traz várias outras coisas diante disso. O reconhecimento, ele é em elogios, em você dividir suas vitórias com seus funcionários, e ser sempre grato a eles, porque é graças a eles, né, você está chegando onde você chegou. Fazer o possível para pagar um salário compatível, um salário honesto. A gente sabe. Pausa. Eu ouso falar o seguinte: quer ter funcionários incríveis? Pague acima da média. Remunere não a pessoa, mas o cargo. Não negocie o valor do cargo. O cargo tem que ser acima do mercado. Mas você tem que ficar claro para essa pessoa o seguinte: se você não está satisfeita, você é substituível, que vai ter outra pessoa para poder entrar, porque eu remunero acima da média. Porque aqui só entra quem são as pessoas incríveis, os melhores. E aí você vai ter o funcionário inspirado, porque ele sabe que ele está sendo remunerado acima da média. E outra coisa, ele sabe que ali ele está produzindo para um bem maior, porque ele não está do lado de gente que está fazendo corpo mole. Outra coisa que eu vou falar, que é desafiador, e muita gente vai me julgar, mas eu vou falar: sempre tenha menos pessoas do que você precisa na sua empresa. Deixe seus funcionários sempre... Eita! Então, eu concordo parcialmente com a primeira questão do dinheiro, porque eu acho que você tem que pagar o honesto, e você tem que pagar aquilo que você pode, né? Porque também não adianta você querer pagar além e não ter condição de sustentar a empresa. Mas rapidinho. Qual é a tua empresa? A tua empresa, sei lá, é uma carne... Não, eu acho que o que não pode acontecer é você ter condição, você ter sucesso na sua empresa e não compartilhar isso financeiramente, inclusive com seus funcionários. Isso sim eu acho injusto. Mas eu posso falar rapidamente de uma situação onde eu trabalhava numa empresa, que era uma startup, e ela realmente não podia me pagar bem, e não pagava muito bem, e eu tinha um cargo, e para eu ser promovido eu teria que ter uma diferença razoável, né, considerável no salário, e eles não tinham condição de pagar esse salário. E a minha chefe, muito sábia na época, me propôs o cargo a qual eu já era reconhecida, então eu fui promovida, mas me disse assim: olha, eu só posso te dar isso a mais, entendeu? Mas o reconhecimento pelo cargo eu te dou, o cargo eu te dou, só que o salário eu não consigo chegar, porque nós somos uma startup, estamos começando,
Então, realmente, a gente não tem condição. Você aceita essa condição? E eu prontamente falei que sim, aceito sim, agradeço o reconhecimento e entendo que a empresa hoje não pode me pagar o valor X. Agora, óbvio que quando isso acontece, profissionais bons acabam sendo requisitados e muitas vezes a gente acaba indo também por um salário melhor. Acho que isso não seja o único motivo. Porém, eu acho que se a empresa tem condições, como muitas têm, e não fazem, aí sim eu acho que isso é desmotivante para o trabalhador. E só mais uma observação, o que a gente tem visto muito hoje em dia são empresas é, querendo profissionais de excelência com mil, mil cursos e mil conhecimentos e pagando um salário ridículo, né? Que chega a ser ridículo. Então, porque hoje, com o desemprego, as pessoas estão muito, às vezes, se prestando e aceitando coisas, valores irrisórios. Então, por isso, graças a Deus, o brasileiro tem uma inteligênciazinha e procura ser empreendedor, que é o que está acontecendo muito hoje em dia, porque está se pagando tão ridículo, está sendo e não adianta, porque até as pessoas que aceitam esse salário, muitas vezes elas não se doam daquela maneira, elas se doam pela metade. Então, no fundo, é uma ideia burra da empresa, entendeu? É isso aí. Então, assim, financeiramente falando, minha visão é essa. E aí ela não valoriza o funcionário, não tô trabalhando, vou ganhar isso mesmo, só que não se doa 100% porque, tô ganhando só isso mesmo, também se perder também já não vai fazer tanta diferença na minha vida, então vou fazer aqui mais ou menos, para receber um salário mais ou menos, e a empresa vai mais ou menos, e por isso que muitas empresas estão quebrando. Eu posso falar na minha área publicitária, quantas agências estão quebrando por ter funcionários muito mais ou menos, às vezes também, entendeu? Enfim. Incrível, é isso. Esse é o problema do mais ou menos de hoje em dia, porque você paga pouco, querendo exigindo muito. Então, o cara que sabe quanto custou o investimento dele dos estudos, de tudo que ele teve para poder estar ali, vai entrar e ele vai fazer o mínimo para não ser demitido, enquanto você vai pagar o mínimo para ele também ficar ali na empresa, e a produção é o mínima, e a entrega é o mínimo, e você quer crescer na crise com o mínimo. Me desculpa, você não vai crescer. Na crise, para você poder fazer diferente, você tem que ter menos funcionário do que o quadro exigia, para você ter funcionários ocupados o tempo todo, para ter saúde mental, para poder ter produção, para as pessoas poderem aprender novas ferramentas, se superarem também, porque elas têm que receber conforme, não acima da média do mercado, mas o que a empresa pode pagar. Uma vez que você pode ter menos funcionários, você pode remunerar melhor os seus funcionários que estão ali dentro. Você, com um corpo enxuto, pode ter muito mais integridade ali. Integridade, na verdade, eu quero dizer, integração das pessoas e que tem ali uma sincronia para eles trabalhar com um relógio suíço. Assim, eu sei que eu sou polêmico, eu gosto de ser polêmico. Ter um quadro de funcionários dentro de um limite, até porque saúde mental ela depende de que a empresa tenha horários a cumprir, que as pessoas tenham vida, né? Então não pode, tem que ser algo que não sobrecarregue os outros funcionários, que não tenhamos funcionários, como é que fala? Eu perdi a palavra aqui. Ociosos, que não tenhamos funcionários ociosos, mas que também não tenhamos funcionários sobrecarregados. Porque isso também é muito desestimulante. Eu posso falar porque eu trabalhei em agência de publicidade, e a agência de publicidade, na maioria das vezes, tipo, como se diz, são funcionários sobrecarregados. Então, isso não é positivo, porque, e até com essa questão muito de toda essa reflexão em cima de saúde mental, principalmente, que tem tido, né, e de assuntos de depressão, etc. Sobrecarregado de estar aqui? Hã? 1h10 da manhã, você está se sentindo sobrecarregado de estar aqui? Não, mas assim, se eu tivesse de todos os dias trabalhando de tipo de 10 da manhã até 1 da manhã, eu me sentiria. Se eu não pudesse ter vida, porque assim, você poder. Hã? Tem desumano, você trabalha escravo, isso não existe. Mas assim, para você poder ter uma vida, tipo, hoje eu fui pra academia, eu estive com amigos que conversei, troquei ideia, bate-papo, trabalhei, resolver coisas, mas assim, agora eu tô aqui compartilhando, então assim, você ter saúde mental para eu poder estar aqui inteira e, tipo, raciocinando, e sendo 1 da manhã, eu tô com sono, eu tô cansada, eu acordei 7 da manhã, mas eu tô aqui disposta porque eu tive minha saúde mental, entendeu?
Agora, se eu tivesse o dia inteiro trabalhando, provavelmente agora eu tô um pouco cansado e o raciocínio um pouco mais lento. E com menos insights produtivos, ou seja, a pessoa fica menos produtiva, e menos produtivo, né? Não adianta sobrecarregar o funcionário que ele faz meia boca. Eu posso falar, porque olha, em agência de publicidade tinha cada coisa que a pessoa já falava assim, então, sei lá, a gente tinha que compensar a programação, sei lá. E aí, tipo, tinha que ter toda uma análise de qual programa era equivalente a qual, né? Coerente com qual. Só tem isso aí? Então bota aí. Era no jornal? Mas só tem Ana Maria Braga? Bota na Ana Maria mesmo, é o que tem. A pessoa já está tão sobrecarregada, tão cansada, que o trabalho não fica mais eficiente. Pelo contrário, perde eficiência. Então, acho que é um conjunto de fatores que é desafiador, né? Mas que, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que levar em consideração todos esses quesitos. Acho que é isso. Não vou me estender mais. Então, tá certo. Porque a gente falou de diversos assuntos, né? Então, acaba dando muitas reflexões. Agradecer as 16 pessoas que interagiram com a gente pelo Instagram. Foi incrível ter vocês. Espero que cada um de vocês tire um tempo depois para poder fazer parte disso aqui no Zoom com a gente. É sempre válido isso, a nossa troca, a nossa conversa. E eu te agradeço por você compartilhar seu tempo aqui essa hora. Foi muito construtivo. E eu acho que é isso. Então, vamos pegar e recapitular um pouco de tudo que a gente falou para a gente finalizar o vídeo. E aí eu quero que você dê o seu parecer e a gente fecha. Muitas das vezes a gente pode não entender, mas o caminho que a gente toma sempre vai ser o melhor caminho. Independente se a gente está indo para o caminho oposto ou não, pode ter certeza que tem uma força incrível que é a luz do Criador, que ela quer te levar sempre para o caminho do bem. E você só precisa ter a coerência de saber para onde você está indo, da maneira que você quer, e pedir discernimento para poder seguir. Porque, com base nisso, a gente viu que a gente tem que fazer o esforço, mas se não for da maneira que a gente quer, a gente tem que praticar o let go, abrir mão. E quando a gente abre mão, às vezes as coisas vão acontecer muito mais rápido, e muitas das vezes a gente vê isso na prática, como acontece de forma rápida, e a gente entende quanto de bênção que a gente se livrou pelo fato da gente não ter feito da maneira que a gente queria. E a gente falou também sobre o hotel da tinta, então a gente está disposto a querer realmente fazer uma pequena mudança para as grandes mudanças acontecerem. E a gente depois passou para a parte realmente daqui que a gente foi falar sobre business, e aí a gente entende que a gente trabalha por lucro e a gente tem que ter dinheiro para poder investir, tem que ter pessoas certas e então você falou sobre carga de trabalho, sobre a não gratificação do trabalho, e aí eu queria que você desse seu parecer sobre isso tudo, porque o tema de hoje era o porquê e o para quê, então, por que você faz as coisas que você faz na sua vida? A gente tem um caminhado de coisas que a gente tem que fazer para ter consciência. Consciência é tudo. Então, manter a consciência correta, sabendo que a gente pode fazer o que faz para poder ter um pouquinho de lucro, para a gente poder realmente estar compartilhando mais, para a gente poder investir na nossa vida, para a gente poder entender que talvez todos os caminhos estejam liberados para a gente, mas nem todos sejam o que a gente tem que tomar. A gente tem que fazer exatamente da forma que do que a gente quer, o objetivo do nosso front, como você falou, obrigado por ter falado. Quando você estava na startup, você teve reconhecimento, você vestiu a camisa, porque você entendeu que tanto daquela empresa, aquilo estava ótimo e aquilo estava de bom tamanho. Muitas das vezes a gente compra o objetivo, a gente às vezes não liga para o dinheiro. Dito, eu postei isso no LinkedIn, lá no canal no LinkedIn eu posto bastante conteúdo, tem bastante gente lá no LinkedIn, e isso é meu pessoal, que 33% das pessoas, 33% das pessoas preferem roupas informais sem ser aquele padrão de roupa e modos e estilos com escritórios de bermuda de salários altos. O que você está querendo entender com isso? Que as pessoas preferem se sentir em casa, se sentir à vontade, do que propriamente só ser remunerado com dinheiro. Passo a palavra para você, eu desejo uma ótima noite, seguimos com os Zooms, voz com a Fernanda, para a gente poder fechar isso tudo e estar botando lá. Não, acho que você já falou tudo, acho que resumindo é isso, né? E acho que o maior motivo aqui que a gente falou é achar um propósito em tudo. Então acho que a gente pode, a palavra acho que da live de hoje para mim fica assim, propósito, qual é o seu propósito? Então isso vai até o assunto que a gente falou de trabalho mesmo, qual era o meu propósito na empresa, né?
ter um reconhecimento, me sentir bem, ou um dinheiro. Dinheiro é propósito, né? Então, quantas coisas o dinheiro não compra, né? Então, o propósito de você buscar uma mudança, o propósito de você entender por que que aquilo não aconteceu da maneira que você gostaria. Então, acho que o para quê realmente deve ser a sua pergunta de sempre. E eu usaria para ficar mais claro, porque muitas vezes a gente fica assim, por quê, para quê, a gente fica um pouco confuso. Então, você, em vez de responder o porquê, responda qual é o meu propósito, né? Para que eu tô fazendo isso? Para que eu tô aceitando isso? Para que eu quero isso? Se eu falar de propósito, a gente vai ter até 5 horas. Não, por favor, Senhor, não fala não, amor. Tá ótimo. A gente termina aqui com corpo e mente uno, que eu nunca falo isso. A gente finaliza aqui, a gente deixa para falar sobre propósito em outra live. Porque são 10. E ela já até saiu do outro. Eu não sei não, tá? Tô com, sei lá, 3% meu celular. Tá, Eu acho que já tá bom, já tá bom. Acho que já tá bom por hoje. Acho que pra gente deixar essa reflexão mesmo de propósito, pra você buscar um propósito em tudo que você fizer. A única coisa... Entender, e não só buscar um propósito, mas entender o propósito, né? Entender e saber agradecer. Perfeito. Busca o propósito, mas eu falo, muitas das vezes a gente vai entender o propósito e vai achar que não está preparado. Na vida a gente nunca vai ter preparado. A gente se prepara no caminho, tá certo? Então, o propósito é fundamental, mas não acho que você vai estar preparado, não. Você se prepara no caminho. Quando você vai seguir no caminho, você vai se preparar. Porque quem prepara aí é outra coisa. Não é a gente, não. É outra coisa que vai ficar para outra live. Então, uma boa noite. Curioso. Boa noite. Seguimos com mente, propusamos. Obrigado. E é isso. Muito obrigado a todos que fizeram parte da live de hoje. Que venham para o Zoom. Todas as quartas-feiras a gente tem esse momento único. Não é? É isso. Então, Vem que você se inspira aqui. A gente se inspira, a gente vai criando